E aí, minha gente, sejam sempre muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Mário Bortolotto, um importante e respeitadíssimo diretor, ator e escritor. O Mário ganhou já o prêmio APCA pelo conjunto da obra e também ganhou o prêmio Shell como melhor ator por sua peça Nossa Vida Não Vale um Chevrolet. Em 2009, o Mário foi baleado e teve uma EQM. Vamos conhecer a história dele? Boa noite, Mário. Boa noite. Muito obrigado por você se dispor a contar sobre a sua experiência de quase morte. Gostaria então que você nos contasse no maior detalhe possível, porque é algo que vai ajudar na nossa compreensão científica e de todos nós sobre esse evento. Você quer que conte como é que foi? Aconteceu a história toda? Sim, a história toda da forma como você puder. Tá. Em que circunstância aconteceu, como aconteceu e depois de que forma isso teve algum impacto na sua vida. Tá. Bom, eu tava fazendo espetáculo à meia-noite ali no Espaço dos Palapatões. Era uma peça minha, chamada Brutal. Eu tinha dirigido, escrito o texto e estava também operando a luz da peça. A peça acabou, meia-noite, acabou às vezes 1h30 da manhã. Era um dia um pouco extraordinário, porque eu estava com vontade de ir embora. Geralmente eu fico bebendo até de manhã. E foi um dia que eu estava muito com vontade de ir embora para casa, dormir. E aí um amigo meu falou: você está indo embora? Tô cansado, tô fim de dormir, tô com saco de ficar aqui hoje. Não, eu vou te pagar uma dose de Jack Daniels. Eu falei, então eu vou ficar, né? Aí tomei uma dose, tomei 2, 3. Quando eu vi, eu já tinha matado uma garrafa inteira de Jack Daniels. Tá bem louco. Já era quase de manhã, quando a porta do bar estava abaixada, porque em determinado horário eles abaixavam a porta. Aí alguém bateu e o segurança foi ver quem era, e no caso era o Reinaldo Moraes, que é um escritor amigo meu, e a Fernanda Dumbra, que é a minha ex-mulher. Estavam chegando e queriam entrar e tal. E o cara levantou a porta para eles entrarem. No que eles entraram, os bandidos entraram junto. 4 caras, 2 armados. Já foram gritando com todo mundo dentro do bar. Todo mundo deita no chão, aquela coisa toda que os caras fazem. Eu tava muito bêbado, mas muito bêbado mesmo. E eu não obedeci o que os caras falaram. Não é nem questão de afrontar os caras nem nada, é questão de que eu tava muito ruim mesmo, assim. Não aguentava nem levantar da cadeira direito. Aí o cara veio e falou pra mim que eu tinha que deitar no chão. Eu falei, pô, mas não vou deitar não. Vou levantar. Aí o outro veio por trás e me deu uma coronhada na cabeça, muito forte, muito violenta. Que acho que qualquer pessoa normal desmaiaria, mas eu sou cabeça dura, né? Infelizmente. Então aí o cara bateu, em vez de eu desmaiar, eu levantei para enfrentar ele, né? Aí no que eu levantei para enfrentar, o cara descarregou o revólver em mim, né? Foram 3 tiros que acertaram, mais 2 na perna de um amigo meu, que foi ajudar, do Carcará. E erraram alguns também, acho que o outro cara também atirou, não sei direito. Tem até hoje, lá no Palapatões tem uns buracos de bala lá. Mas eu levei 3 tiros. Eu levei o primeiro e continuei andando. Aí levei mais 2. Só no terceiro que eu caí. E aí todo mundo tava lá e os bandidos fugiram. Me contaram que o cara ainda veio dar o tiro de misericórdia em mim, chamado tiro de misericórdia. E aproximou o revólver no meu
Puxou o gatilho e errou. Né? Pegou do lado da cabeça, então não teria morrido. E aí ele fugiu. Fugiu e todo mundo veio me ajudar. A mim e o Carcará, que tinha levado tiro na perna também. Que é meu sócio aqui no teatro, meu amigo. E aí eu lembro que eu tava falando muito que eu ia morrer, assim, sabe? Eu fiquei repetindo que eu ia morrer. Minha ex-mulher, a Fernanda, estava me segurando na minha cabeça, tentando conversar comigo. Vários amigos tentando conversar comigo e as últimas coisas que eu lembro é eu estar caído no chão e com a Fernanda segurando em minha cabeça e eu falando que ia morrer, né? E dali eu apaguei, aí eu só tenho histórias que eu sei que me contaram do que aconteceu depois. Chamaram a ambulância, mas a ambulância ia demorar. Se eu ficasse esperando a ambulância, eu teria morrido. Aí meus amigos mesmo me pegaram e me jogaram no porta-malas de um Corsinha da polícia. E me levaram pra... Aí o médico, quando eu cheguei lá, os médicos da Santa Casa me receberam e falaram que se eu tivesse demorado, sei lá, 7 minutos a mais para chegar, eu teria morrido. E aí passei lá, sofri não sei quantas cirurgias e fiquei 2 dias em coma, né? Cirurgia onde? Coração, né? Pegou uma no bala coração? foi no coração, é. Uma atravessou, uma ficou pegou no coração e outra, não sei direito. Acho que ficou perto da coluna cervical. Quando eu abri os olhos, eu não acreditei que eu estava vivo, né, na verdade. Eu lembro que eu abri os olhos e ainda via... A primeira pessoa que eu vi foi a mãe da minha filha, que estava sentada perto da cama, sorriu para mim. Eu falei, quer dizer que eu estou vivo ainda, caramba. Se ela está aí, está sorrindo para mim, não sei o que. Né? E aí eu lembro que eles falaram que não colocaram a minha filha sentada perto porque eu podia ficar muito emocionado, etc. E a experiência de quase morte, essa experiência, o que aconteceu fora do normal enquanto você estava? Eu não sei dizer o que aconteceu fora do normal. Eu sei que eu via muitas imagens assim, até outras coisas que eu conto são bem engraçadas, né? Porque parecia que eu estava num espécie de limbo, sei lá, num túnel. E aí eu vi umas imagens assim, claro que vocês pegam um fósforo e jogam no café, e o café forma umas imagens assim, né? E eu lembro que era mais ou menos essa coisa, uma imagem meio de fumaça, assim, que ia formando, tendo formas assim, né? Eu via muito isso, assim. Eu lembro de ter visto o Pereio se formando, né? O Paulo César Pereio, que é meu amigo, né? É, o rosto dele. Eu lembro de ter visto o Trotsky, né? Leon Trotsky, e o Príncipe Valente, do Hal Foster, né? Foram as 3 imagens que ficaram na minha cabeça, assim, muito firmes, assim. Devo ter visto muito mais coisas, né? Mas, assim, as imagens que eu lembro nitidamente, assim, quando eu estava nessa viagem toda, foram dessas 3 pessoas que não tem nenhuma ligação uma com as outras e... O Príncipe Valente é alguém que eu lia muito quando era criança, né? Os dedos. Agora o Trotsky eu não entendo porquê, nunca tive nenhuma ligação com ele, né? E mas o Pereira é meu amigo. Você disse limbo, você falou túnel. Mas quando você fala limbo, a gente não sabe o que é um limbo, né? O limbo, segundo a Bíblia, é um lugar para onde vão as criancinhas lá, que é um lugar nada, né? Sei. É mais ou menos isso, que é onde as criancinhas que não foram batizadas, que, segundo a crença católica. E por que você túnel? vai. Você teve uma sensação de que estava num túnel? Tive a sensação de... Você teve a sensação de que... Tudo que você não chegava a lugar nenhum nunca, assim, sabe? Era um túnel sem luz no fim? Tinha uma luz, sim, mas não era uma luz muito forte, nem nada muito nítido, assim, não. Era só uma luz muito distante. Mas não dava vontade de ir em direção a ela? Ou você sentia que estava... Não sei dizer. Eu senti que tinha isso, eu senti que eu andava, mas não senti se eu andava com determinação em direção a essa luz, ou se eu andava com hesitação em direção a ela, isso eu não lembro. Não tenho certeza. Mas você sente que você estava se aproximando dela?
Sinto sim. E você sentiu a presença de alguém, mesmo que não tenha visto? Não. Presença de ninguém. Você Além dessas imagens que se formaram, não lembro de nada, assim. Você não viu o seu corpo? Não vi meu corpo, não. Você não foi para nenhum lugar. A única coisa que você teve presente foram essas três imagens que você viu. 3 imagens e... que eu lembre, claro, né? Eu acho que com certeza foi muito mais, mas eu não lembro. E isso teve algum impacto em você, essa sensação? Ou você acha que pode ter sido um sonho ou uma... Era tudo tão calmo, cara. As imagens se formavam de maneira tão tranquila, tão... Você teve um sentimento Não tinha de paz? agitação nenhuma. Tinha paz, sim, muita. Muita paz. Não tinha agitação nenhuma, assim. E nenhuma dor? Não, nenhuma dor. Era tudo muito tranquilo. Isso eu tenho certeza, assim, sabe? Essa coisa tranquila, assim. E você não sentiu quando voltou pro corpo? Também não. Não seria se eu sair, né? É verdade, você tem razão. Eu estou falando já baseado Sim, nas tantas vezes que as pessoas falam. Isso. Eu acho que eu não sei dizer se eu saí do corpo ou não. Até porque essa questão de sair é controversa. Tem muitas pessoas que passaram por experiência de quase morte que elas entendem como que a consciência se expandindo, indo além do corpo, porém nunca deixando de estar também no corpo. Talvez isso seja mais próximo do que eu senti. Você já tinha ouvido falar de experiência de quase morte? Não com essa nitidez, com essa coisa assim. Eu vi as pessoas falando, conversando a respeito já, mas nunca tinha conhecido alguém para sentar comigo e explicar para mim exatamente isso, conversar comigo a respeito. Você esteve no túnel, você se sentiu no limbo, conforme suas palavras, e você teve esse sentimento de paz e viu uma luz, mesmo que não muito forte, ao fundo. Mas é muito vago isso que eu estou falando, assim. Eu lembro vagamente disso, não é muito claro na minha cabeça se era realmente um túnel, entendeu? Para mim, assim, é tudo muito... Não tem nada muito claro, não. As únicas coisas claras que tem são a imagem dessas 3 figuras que eu lembro claramente delas. Mas o resto eu lembro com muito distanciamento, né? E isso teve algum impacto na compreensão do que você é na sua vida? Tipo, eu não sei se você tem uma visão mais cética, mais materialista no sentido de sermos só físico, ou isso não teve modificação nenhuma? Ou você hoje sente que somos algo além desse corpo físico? Eu sou católico, né? Eu sou católico, por mais que eu não frequente mais igreja há muito tempo, e eu fui criado na igreja católica, eu fui seminarista por 5 anos, né? Você foi seminarista por 5 anos? Fui. Eu fui expulso de lá, inclusive, né? Eu fiquei 5 anos lá dentro. Então, eu na verdade, eu tenho uma crença católica ainda em mim, por mais que eu não frequente igreja, etc., mas assim... porque eu não concordo com muitos dogmas da igreja. Então. Mas assim, eu sempre acreditei que a vida não pode ser só isso. Assim, né? Não pode ser essa coisa tão medíocre que é a nossa vida aqui. Né? Eu espero que tenha algo, eu tenho fé, espero que tenha algo além disso. Mas não sei o que é, não sei se é o que a igreja prega, não sei se é o que os espíritas pregam, se é o que... enfim... Eu realmente não acho que as pessoas estejam certas sobre isso. Todo mundo está meio que arriscando um palpite, né? Essa experiência de alguma forma modificou essa sua relação com essas dúvidas e esses pensamentos sobre o que virá depois? Não, porque continuo não sabendo o que vai acontecer depois daqui. Né? A gente já tem, acho que ninguém sabe. Acho que você está fazendo esse trabalho justamente até para entender melhor isso. Sim. Que as pessoas pensam. Mas de alguma forma, esses dados que você teve na sua experiência tiveram algum tipo de impacto na sua vida?
Eu acho que não exatamente, sabe? Porque eu não mudei nada do que eu era, assim. Eu continuo acreditando nas mesmas coisas, eu continuo vivendo essa vida aqui da mesma maneira que eu vivia. Então, na verdade, não acho que eu tenha mudado nada, assim, exatamente, mas porque eu não acho que estava vivendo de maneira errada, né, fazendo nada que comprometesse a minha existência aqui nesse lugar que a gente não sabe definir o que é. Não mudou, mas assim, na verdade porque eu já tinha essa ideia de que a gente não é só isso aqui mesmo, né? Então eu acho que não mudou por causa disso. Talvez se eu fosse um ateu convicto, se eu fosse um materialista convicto, etc. Talvez tivesse mudado alguma coisa na minha vida, assim, porque é uma experiência muito forte, né? Então eu acho que aí poderia ter uma guinada muito grande na minha vida. A sensação do tempo. Algumas pessoas comentam que parece que o tempo é diferente quando você está durante uma experiência dessa. Você sentiu alguma coisa assim? Parece que tudo corria mais devagar, né? Como eu falei, assim, parece ser tudo muito mais tranquilo, muito mais... O ruído, você escutava alguma coisa? Não lembro, não. Acho que não. Não lembro. Se eu escutava, não lembro. Não se lembra também se era um silêncio profundo, isso também não? Não. Quando a gente sonha, eu sonho muito toda noite, eu tenho pesadelos, eu acordo assustado, acordo meio agitado, né? Você diferencia o que você teve de um sonho? Porque isso aqui porque dessa experiência não era tudo muito sereno. Não tinha nada a ver com meus sonhos aqui atualmente, assim, sabe? Sempre eu acordo agitado, acordo perturbado, acordo pensando. Lá era tudo muito calmo, bicho. Parecia que eu estava em outra dimensão mesmo, assim, sabe? Você sentia uma leveza? Também, isso. A relação de espaço. Por exemplo, você viu essas coisas. Algumas pessoas comentam que durante a experiência a visão é diferente. Uma das pessoas comentou: você não precisa olhar para trás. Outra pessoa comentou como se não houvesse uma visão periférica, é como se você enxergasse tudo ao mesmo tempo. Você teve alguma sensação desse tipo? Lembrando das coisas que você viu? Eu tenho certeza também disso. Como eu dizer, se eu falar para você, eu estou arriscando, assim. Entendi. Né? Se eu falar que, Mas, ao mesmo tempo que eu lembro uma coisa meio parecida... Quando eu usei a palavra túnel, talvez eu tenha falado errado, não sei. Eu lembro dessa coisa da luz, assim, tal, mas aí eu não lembro direito se era uma coisa estreita. Talvez fosse uma coisa muito mais ampla do que eu falei, saca? Por isso que é perigoso falar assim, sem ter certeza, né? Bem, vocês têm túneis largos. Talvez seja isso, um túnel muito largo, né? Porque tinha uma coisa de amplitude, sim. Né? E ao mesmo tempo, depois eu pensei num túnel, e de repente, ou é um túnel muito amplo ou não era um túnel. Essas imagens que você viu, de alguma forma, fizeram você pensar o porquê que você viu e chegou a alguma conclusão? Por isso, não? Não, nunca pensei nisso. Assim, eu lembro que os jornalistas me entrevistaram depois que eu voltei, e eu sempre falava dessas imagens, sempre deixei claro que era realmente o que eu lembrava, muito claro. E sempre as pessoas riam muito, né, os jornalistas riam. Porque não tem ligação nenhuma uma com a outra, né? E nem comigo mesmo, assim, no caso do Trotsky, é muito esquisito. Vocês sabem que eu sou um cara meio apolítico, né? Você não é um admirador de Trotsky? Não, por isso que eu falei, não sou. Nem de Stalin, nem de nenhum deles, né? Nem de Lenin, enfim. Do Pereio você é amigo? Do Pereio eu sou amigo. E do Príncipe Valente eu era fã, né? Mas do Trotsky não, eu fiquei até hoje pensando, por que o Trotsky apareceu para mim? Logo ele, né? Achei estranho. Você tem algum recado para todos nós, principalmente nós que não passamos por uma experiência dessa? Eu acho que qualquer recado que eu der vai ser um pouco presunçoso da minha parte, como se fala assim, eu como passei por uma experiência dessa, eu posso dizer para vocês isso, né? E eu não gostaria de ser presunçoso dessa maneira, não. E eu só sei dizer que para mim não foi uma experiência ruim, né? Para mim foi, no meu caso particular, eu saí muito leve de lá, uma experiência muito boa, talvez tenha até ajudado na minha recuperação física depois.
Porque eu lembro de estar muito tranquilo, muito leve, e quando eu acordei também, que eu vi o sorriso da minha ex-mulher. Quando você acordou, você se lembrou imediatamente da experiência? Tipo, ela não apagou da sua memória? Não apagou. E você contou imediatamente? Não, né, porque eu estava com os tubos, né? Não podia nem falar, né? Mas estava tudo na minha cabeça, assim. E você comentou depois com... Comentei. Eu fui entrevistado, né? Vários jornais e televisão. E eu sempre falei muito abertamente sobre isso, porque não tem problema nenhum em falar sobre isso, não. Porque não foi, talvez tivesse uma experiência traumática, né? Aí talvez eu tivesse mais problemas de falar, mas ficaria mais reticente. Você considera de alguma forma essa experiência que você teve como sendo uma experiência religiosa? Não, acho que não. Acho que não foi, não. Acho que é diferente. Achei estranho ter voltado, acho estranho, até hoje eu acho estranho estar aqui ainda. Porque eu tinha certeza na hora que eu levei os tiros que eu ia morrer. Naquele momento você sentiu medo? Que você levou os tiros enquanto você percebeu? Eu acho que a sensação era de medo, ou de estar estupefato com a ideia, enfim, não sei dizer se era medo. Mas na hora que você... Tá tão certo de que ia acontecer também, sabe? Na hora que você se viu vendo essas figuras, o medo persistia? Depois que eu já tinha... Não, quando você estava, durante a experiência, vendo as figuras, tipo, como fumaça que você falou? Sim, ali não, ali estava muito tranquilo. Não havia medo? Não havia medo nenhum. Não, a sensação era só boa. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe todos os vídeos, dê muitos likes, faça comentários, se inscreva no nosso canal e lembra de tocar o sininho, que daí você fica sabendo quando chega vídeo novo, que é muito prático, muito bacana, muito legal. E se você tem alguma dúvida, ou se você teve uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?